para que se recuerden que sou brasileño. Sei que meu espanhol é totalmente perfeito. Não, é que estou acostumado com a língua. Minha esposa está aqui. Estou acostumado com minha língua. Eu estava dizendo que minha esposa é linda, que sim, que amo minha suegra e tudo mais, né? Como, por isso, está aqui. Não havia visto que está aqui. Doutores, muitas graças por la atenção. Sim, estamos aqui neste evento com muito gosto por nós outros, porque queremos conhecer Punta Cana. Sempre hemos escuchado sobre essa cidade maravilhosa, sobre este país, né? Cálido país, como nós outros, como o Brasil. E nossa proposta é trazer-lhes talvez, eu posso dizer-lhes, como sendo uma referência distinta, um pouco distinta, pero seguindo a teoria, a prática da ortodoncia visível. Nossa casa não é tão pequena, creio que vamos levar aí mais ou menos 2 horas pouco, não sei. Estamos com quase às 7 da noite. Hasta que horas vão suportar brasileiro e o portunhol? Não sei, eu vou aqui avançar, porque amanhã começamos mais temprano e terminamos um pouco mais temprano. Cheguemos por 1 hora, sim, eu vou 1 hora mais, 1h30 mais ou menos. Sim, está tranquilo. A mim me parece bem, ok. Então, nosso tema, doutores, ortodoncia estética. Para que tenham uma ideia, desde o ano 2006, não pongo brackets vestibulares. 2006, por tanto, estamos falando em 14, 15 anos. Esta foi uma decisão desde o momento em que havia percebido que era possível tratar tudo de maneira invisível. Vivo na cidade llena de ortodoncistas. Vocês não conhecem, não sei se conhecem Brasil, pero temos a proporção de odontólogos por habitante, uma das piores do mundo, ou seja, são muitos profissionais. Então, busquei em nossa cidade, uma cidade que vivo, chama Ribeirão Preto, norte do estado de São Paulo, que tem mais ou menos 700.000 habitantes. Eu busquei uma maneira de buscar uma diferenciação profissional, algo que não havia na cidade. E nestes anos, estou falando de 1999. Pelo branco, doutores. Então, eu vou atrair-lhes algumas experiências, alguns avanços, e, ao longo desta apresentação, vão perceber que nós outros estamos falando a mesma língua. Sin embargo, minha língua é portunhol. Então, bajo o ponto de vista da estética de nossos pacientes, estamos buscando o mesmo: eficiência, comodidade, tecnologia. Ou seja, quero terminar meus casos hoje em dia mais rápido possível, com comodidade e com eficiência e com estética, porque os pacientes nos buscam por estética, basicamente. E não me suportava a ideia, quando eu comecei meus primeiros casos de ortodôncia convencional, poner arcos e brackets em la cara vestibular, que justo era o que os pacientes queriam demonstrar a los outros. A qualidade da sonrisa estava cada vez melhor, pero todos estes arcos em la cara vestibular traía uma incomodidade estética nos nossos pacientes. Isto, para mim, é uma ideia antagônica, totalmente antagônica. Ou seja, vamos aqui encontrar alguns elementos distintos de um ortodoncista puramente estético. Ou seja, tudo que, quando estou em um congresso de ortodôncia convencional, estou sempre pensando, como hago isto por lingual? Como hago esse movimento de maneira discreta? Sempre penso assim. Então, aqui está um pouquinho da apresentação de nosso evento. Sim, isto foi ayer, conhecemos os delfinos, nossas niñas se encantaram,
Este aqui é um delfino, um tubarão aqui, uma balena. Aqui está muito grosso. E então tivemos ayer um dia maravilhoso. Este país me encanta cada vez mais. Poucos dias que estou aqui, estou querendo cambiar-me para aqui. Vou montar uma clínica, não sei o quê. É lindo, é muito lindo. Mira, que quadro maravilhoso. As chicas estão aí, as gemelas estão aí vendo. Aqui estão. Hacia o futuro. Vamos juntos com os delfinos hacia o futuro. Hacia el presente. Esta é a ideia. Então, quem sou? Enrique Batti, CONADI. Sou graduado pela Universidade de São Paulo, maestro especialista em ortodôncia clínica e ortodôncia lingual desde 1999. Escrevi um livro, estou escrevendo outro, o segundo. O livro se chama O Segredo Detrás de la Sonrisa, Ortodôncia Lingual. Professor invitado ao curso de especialização em ortodôncia. E durante 10 anos trabalhei com uma empresa multinacional que se chama GAC, que hoje se encontra extinta do mercado. Idealizador do Exceed LX, ou LX, de Rússia. Eu vou explicar-lhes um pouco com respeito a este software de lingual. E do Octopus Lingual Braces de Brasil. E, lo mais importante, sou casado com Cristine. Cristine é ortodoncista como nós outros. Trabalhamos lado a lado. Romântico, né? Hoje será maravilhosa a noite, né? Com as chicas dentro da habitação. Sim, muito maravilhoso. Bueno. Tudo bem. Seguimos. Bueno. Volvemos aqui. Este senhor grande. Me considero um ortodoncista em aprendizagem. Tenho doutor, vocês são muito jovens, a maioria que está aqui. E me considero humildemente um ortodoncista que está aprendendo todos os dias. Com os chicos aqui aprendo muito, porque eles são extremamente avançados em tecnologia. E quero acompanhá-los. A idade não é um bloqueio, a idade é experiência. E considero que seja extremamente importante acompanhá-los. E vocês estão em um caminho de excelência, porque eles sabem muito. Mira, doutores, eu desenvolvi um software com um dos melhores sistemas de ortodôncia do mundo, que se chama Exceed. Isso em 2014, com eles. A parte técnica de ortodôncia foi minha. E conhecendo os chicos, hoje em dia, com esses softwares, com esses recursos, vocês não se dão conta como eles estão avançados e estão em uma situação que estão começando cada vez mais rápido. Vocês têm que acompanhá-los. Toda a ideia que estes jovens traem a vocês devem tomar isto como uma tendência universal. Não há outro caminho, doutores. Não há outro caminho. Ortodôncia é digital. Seu celular é digital, porque sua ortodôncia é analógica. Eu não entendo isso hoje em dia. Por que devemos tomar os modelos em mãos? Por que senti-los? Se podemos vê-los e cambiar todas as posições e utilizar ferramentas maravilhosas hoje em dia. Então, como dije, o doutor Jurandir Barbosa, nosso amigo, um senhor super simpático e professor conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. É impossível aprender a ortodôncia em uma só vida. Sim? Isto cada vez mais estou seguro que é verdade. Bueno, um pouquinho do nosso trabalho. Eu sou clínico, basicamente clínico, professor, investigador e umas cositas mais. Trabalho com aparatos estéticos desde o ano 2006 em Ribeirão Preto. Investigador em la empresa aqui, estou um dia, está tudo vazio, solo eu em la empresa, haciendo investigações sobre nossos bractes durante mais ou menos 5 anos, quase todas as semanas me quedava durante uma manhã estudando ortodôncia hecha em milímetros, em microscópios. Tenho cursos, vários lugares, eu vou mostrar-lhes algumas referências de países em Latinoamérica. Este foi em Ribeirão Preto, um grupo maravilhoso que tivemos em nossa cidade. Este foi o último curso em Quito, Equador, em Reabilize, com este grupo maravilhoso pós-pandêmico. Graças a Deus estamos regressando
a nossa atividade fora do mundo virtual. Me gusta este contato com os doutores, aprendo muito. Se foi a bateria, creio. Oh, que pena. Tem bateria aí? Não? Bueno, sim, algumas vezes sou invitado a congressos. Este foi em Rio de Janeiro. Não sei se entrou em bateria aí. Este aqui. Tem? Não? Se foi lá a bateria. Oh, que pena. Porque sou um pouco rápido para passar os slides. Não consegue uma bateria? Este congresso foi em México, onde tivemos a oportunidade de dar classes várias e várias vezes. Oh, perfeito, graças, amigo. Sempre falando sobre ortodôncia invisível, ortodôncia lingual, ortodôncia sensível e viável, sabe? Porque existem mitos acerca da ortodôncia lingual e quero trazer-lhes o que é, as coisas que são verdade, o que é algo que vocês aprenderam talvez de seus professores e que estão, por exemplo, que se molesta a língua, vai matar o paciente, que o paciente não se adapta com o aparato. Eu quero trazer-lhes a verdade com respeito a esta técnica. A ortodôncia lingual, sempre com alinhadores associados, toxina botulínica, abordagem interdisciplinar e outras cositas mais. Nosso livro, algumas apresentações aí, é o sistema Octopus Lingual Braces, totalmente tecnológico, posicionamos os brackets de maneira virtual, hacemos da fase de laboratório, temos ferramentas digitais, as cubetas podem ser impressas em 3D e assessoramento especializado a los colegas. Bueno, minha relação com os alinhadores vem há tempo. De 2013 escrevi um capítulo do livro do Dr. Jurandir, exatamente com respeito a los ASICS Clear Aligners, que hoje já se encontra aí em algumas ideias já ultrapassadas, pero traem a filosofia dos alicates, das ativações que vocês conheceram hoje. E nesta época já o hacíamos de maneira em rotina. Escrevi sobre a pandemia, não tinha nada para ser durante os primeiros dias da pandemia, resolvemos escrever um livro. Em maio de 2020, traemos reflexões com respeito a esta, não sei como definir a pandemia, hoje em dia. Então, escrevimos algumas reflexões que estão aí, já como sendo algo para o futuro. Não sei, vamos ver o que vai passar no futuro. Podemos falar hoje em dia sobre ortodôncia pós-pandêmica. Já se foi a pandemia? Mais ou menos. Estamos vivendo um transcurso de passagem, não é verdade? E a grande pergunta é: por onde caminha nossa profissão, doutores? Pensam sobre isto, por favor. Por onde caminha a ortodôncia? Quais são os caminhos que vão trazer-nos ao futuro? Quero demonstrar-lhes este quadro deste colega odontólogo em sua consulta com a família ali por detrás. Ok? Vamos ver algo. Esta família se encontra 100% feliz. Esse paciente é extremamente colaborador. E vocês estão muito contentes com seus ingressos. Real ou é ficção? Tudo isto poderia ser real, não é verdade? Poderia. Então, lhes pergunto, realidade? Todos nós outros somos sul-americanos, chilenos, brasileiros, né? São da República, vivemos praticamente na mesma situação. Então, todos vivemos na mesma realidade, ou algo muito similar. Primeira coisa, os pacientes que colaboram às ciegas e os que nunca questionam suas condutas são minoria em um mundo atual. Estão informados os pacientes e querem saber cada vez mais, não é verdade?
Pero vamos adelante. Hoje em dia existe a competência das empresas. Não sei se isso passa aqui, não tive tempo de investigá-lo com respeito a isso. Pero em Brasil hemos encontrado tratamentos gratuitos, clínicas em shoppings, clínicas de ortodôncia bonitas, algumas vezes gigantes, marketing agressivo das empresas. Não sei se os chicos lo hacen, mas creio que não. São mais, né? Estou aqui falando de uma multinacional, vocês sabem bem. Tratamento, isso é perigoso, do it yourself. O que pensam vocês com respeito a isso? Pacientes que se tratam por si solos, sem que haja a interferência de um ortodoncista. Isto vai passar? Sim, vai passar em todos os países. Esperem, não esperem, adiantem. Sigam adelante antes que isto passe em seu país. Porque isso é realidade. E nos Estados Unidos já está há 3, 4 anos, não sei, muito mais. Casos sencillos em nossas clínicas não haverá. Casos simples, alinhamentos de 3 a 3, se olvidem. Por quê? Porque estes casos serão feitos por grandes empresas que traem aos pacientes aparatos diretamente a seus pacientes. Pero existe a associação que não vai permitir dinheiro, mercado. Isto é realidade. Vamos seguir. Requisitos para a supervivência dos doutores de hoje em dia. Considero que seja o mais importante, transparência. A primeira coisa. A nossos pacientes devemos ser transparentes, realistas, verdadeiros. Seu caso é complicado, seu caso é simples, seu caso vai demandar mais ou menos este tempo e vocês têm que cumprir isto. Transparência. Seguridade em seus actos. Actualização. Vocês estão aqui no fim de semana escutando um portunhol terrível para atualizar-se. Isso é extremamente importante. Isso tem peso em sua carreira. Habilidade manual, intelectual, tudo isso é importante. E o mais importante também, resiliência, doutores. O que é resiliência em portunhol, em espanhol? O que é resiliência, doutor? O que define por resiliência? Sabes? Antigamente se dizia adaptação. Resiliência é muito mais que adaptação. Veja a definição, que interessante. Em nossa profissão, a capacidade do indivíduo para lidar com problemas, adaptar-se aos câmbios, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Isto é resiliente. Isto é resiliente. Vocês têm que moldear-se à realidade e não ao revés, porque isso não vai passar em nossa vida. Ou seja, todos, sem exceção, têm um largo caminho. Que lindo isto, né? Pensar assim, eu tenho que caminhar sempre. Não vai terminar nunca. Por quê? E isto é muito interessante. Quanto mais se trata de dar um passo adiante, inevitavelmente algo se queda para trás. Pensem nisso. Vocês estão cambiando seu modo de fazer ortodôncia. Estão aqui escutando esses doutores, nós outros, para cambiar a ortodôncia. Isto é grandioso, gigante. Estamos falando imaginem, sacar os bractes, não sacar diretamente dos bractes, sacar de seu arsenal bractes e arcos e colocar plásticos transparentes, cômodos, com tecnologia digital, com previsibilidade, com comodidade, com facilidade de higiene. É completamente distinto. É importante, muito importante. Então, eu vou mencionar-lhes que as melhores decisões são hechas basadas em evidências. O que são evidências? São coisas que já estão consolidadas, que são coisas que se encontram escritas ou definidas por la literatura e por la experiência clínica. São evidências clínicas e evidências científicas. E isto me encanta, saber que, e posso perguntar e buscar em los artículos, por exemplo, que importância tem na estética, na opinião de vocês? Quantos pacientes em nossa clínica requerem ortodôncia estética se vocês lá oferecem? Quantos? Em que porcentagem? 80%, 10% ou 90%? 1, 2 ou 3? 90, vamos dizer, 90, 80 ou 10? 80. Isto em 2009,
E outra pergunta que hicieron os pacientes. Que valor adicional pagariam os pacientes por estas alternativas de tratamento? Quanto pagariam em cash? Mas, interessante, né? Essas perguntas. Vamos à literatura. Mais de 90%. Isso em 2009, doutores. Aqui, ó. 2009, nós estamos em 2021. Mais de 90% dos adultos aceitariam alinhadores de ortodôncia lingual como alternativa de tratamento. American Journal. E mais, quanto pagariam mais? $610 mais adicionais por estes tipos de tratamentos alternativos. Es decir, os pacientes querem, isto é um hecho, mas não querem pagar muito mais por isto. Então, devemos buscar alternativas compatíveis, porque o preço impacta diretamente na decisão de nosso paciente. Entenderam isto? Pero, vamos seguir. Nossa proposta, desde 2006 até 2015, não sei se está correto aqui, deve passar algumas palavritas incorretas aqui, não é problema. Hacemos este tipo de sementado com brackets linguales, e para quem tenha uma ideia, o custo para nós salia em ao redor de $450 por estes materiais, mais 1h30 mais ou menos de trabalho laboratorial, para lograr as cubetas de sementados indiretos de bractes, hechos em manos, hechos de maneira mais artesanal. Nossa forma de sementar os bractes idealizou outros doutores, estes em Índia, que fizeram nosso método de sementado indireto com 2D bractes, para que tenham uma ideia que tivemos alguma importância no contexto da ortodôncia lingual. Vários artigos escritos para trazer-lhes isto. Mira como me encanta, não sei, as imagens estão tão bonitas aqui, esta jovem, com uma maloclusão de classe 2, sobremordida, com este tipo de cara, que se encontra um pouco, os dentes se encontram lingualizados, necessita expansão, sabemos muito bem disto, já vou passar este caso, só para quem tenha uma ideia, o que hicimos nesta paciente. Um perfil de classe 2, uma versão do lábio inferior, aqui se vê, bueno, modelos de maloclusão, esse caso antigo, deve ter mais de 10 anos. Pero, vamos, classe 2 de um lado, mordida profunda, aí estão, sim. A sonrisa necessita expansão, corredores bucales muito aparentes, mordida profunda, paciente braquifacial, aí está. E a paciente queria ortodôncia invisível de toda maneira, lá tratamos, com a fase laboratorial BBS, que chamamos Bate-Bonding System, isso desde 2006, hacemos em los modelos de maloclusão, alinhação inicial, a sonrisa durante o tratamento. Mira que coisa linda. Durante o tratamento, os brackets estão postos, estão colocados aqui, você vê um pouco do arco. E a paciente, durante o tratamento, me cantava isto. E uma brasileira, bonita, claro. Mira aqui, o aparato, para que tenham esta ideia da estética. Utilizei elásticos de classe 2 deste lado, mini implante, no paladar não se vê praticamente nada. Ao final do tratamento, isso aqui é por vocês. Finalização com alinhadores, simplesmente para instruir. Esse era um tipo clínico. Eu posso fazer um espaço aberto aqui, coloco 2 botões no alinhador, ou com os alicates hoje em dia, e introduz com um elástico que vai produzir um movimento de intrusão nessa cúspide que se encontrava extruída neste momento. É um tipezinho clínico. Bueno, final do tratamento, o mais importante neste momento é para eles não somente a resolução da maloclusão, que quedou bonita, na verdade, pero vea, inicial e final, durante a terapia, utilizamos mini implantes, como a ortodôncia convencional, inicial e final, aí correção da sobremordida, aí algumas coisas cefalométricas, e a sonrisa inicial e a sonrisa final. Quedou bonito? Que mais? E final, veja o perfil da paciente maravilhoso. Inicial e final, veja aqui impacto visual nesta paciente. E o mais interessante é que durante a terapia nadie vai a dizer-lhe que está em tratamento.
Isso é muito interessante. Expansão, os linguales são excelentes para expandir a sonrisa. E durante a terapia, 14 meses de tratamento, a paciente muito contenta com o aparato. E tivemos a oportunidade de fotografá-la em um estúdio profissional. E tomamos essas fotografias, a paciente estava extremamente contenta. E aí são brasileiras, sabe como são as coisas, né? Muito bonita lá a paciente. Aqui é o final do tratamento. Bueno, chamamos de fase artesanal esta época, doutores. Que é fase artesanal para nós outros, ou analógica, que hacemos tudo em manos. Dobramos os arcos, colocamos os brackets sem a tecnologia que os chicos traem. Lo hacemos assim para casos de extrema complexidade. Mordida aberta com atresia ou atresia? O que é? Atresia? Atresia maxilar, produzimos a disjunção, como é a ortodôncia convencional, neste caso. Este outro caso de apinhamento, não tão complexo. Outro caso, vamos ver, este caso de extrema complexidade, classe 2, sobre mordida, paciente muito complicado de tratar-se, porque o paciente tem alguns problemas aí, adicionais. Bueno, então, tudo isso para explicar-lhes que, nesta época, não havia a tecnologia que temos hoje em dia. Estes dobleces, todos hechos em manos, seguindo a experiência do ortodoncista. Imagine ustedes em um arco 16 por 16 em acero, todos esses dobleces hechos em cada arco, cada passo que estão caminhando este arco, tem que repetir todos os dobleces. É fácil. Hoje em dia, não considero, sim, com prática nós outros logramos. Mas hoje em dia, com esta prática que tenho, de 20 e tantos anos de ortodôncia, não quero fazer esta ortodôncia outra vez. Por quê? Porque eu tenho recursos tecnológicos que me traem eficiência sem que tenha que fazê-los assim. Então, seguindo, esta ortodôncia demandava excepcional habilidade manual. Não são todos os ortodoncistas que apresentam não sei, todos podem desenvolver-se, não é verdade? Mas nem todos querem fazê-la. Les entendo bem. Chegamos a uma época um pouco mais avançada. Esta paciente em tratamento. Só vê as fotografias, tá? Não vou mostrar o aparato. Esta paciente está em tratamento. Essa paciente terminou o tratamento. Não quedou bonita? Interessa a vocês ortodoncistas, sim. Mas se for ortodôncia lingual ou alinhadores, hace diferença? O mais importante é o resultado, não é? Les digo que foi tratada inteiramente com alinhadores e tratada com alinhadores. Então, doutores, não existe ferramenta perfeita, não existe ferramenta ortodôntica que hace tudo. Não existe paciente que aceita tudo. Nós outros devemos encontrar caminhos para reduzir as adversidades, as debilidades de nossas ferramentas. Não se hace tudo com alinhador, não se hace tudo com lingual, não se hace tudo com vestibular. Este quadro, este gráfico, melhor dizendo, traz aqui o que quero dizer com respeito a los avanços. Veja, estamos aqui em PubMed e os artigos publicados de clear aligners e língua ortodônticos ao longo de los anos. Nestes anos, os dois estavam crescendo mais ou menos de maneira similar. E neste ponto, mais ou menos 2014, o interesse da classe ortodôntica por lingual me parece em decadência. E de los alinhadores avançaram significantemente. Isso não está dizendo que lingual ortodôntica é mala. Está dizendo que o interesse por outra técnica está crescendo. E com razão, com fundamento científico. Estamos falando de PubMed, de artigos de excelência. Bueno, então, o que passou com a ortodôncia lingual? Antes de explicar-lhes, eu quero mostrar-lhes que existem mitos da técnica. O primeiro, molesta a língua do paciente. Estou cansado de escutá-lo mesmo. Meu paciente não vai suportar ortodôncia lingual. Escuta. Me escuta.
Desde os anos 80, havia uma preocupação dos doutores, perguntavam aos doutores, existe problema com seus aparatos linguais? American Journal, 82, estou 40 anos aí, que estão contestando aos pacientes, não passa nada com ortodôncia vestibular, não passa nada com lingual. Pero este artículo, que é recente, 2020, perguntaram aos pacientes, que passa, vocês devem saber, devem conhecer esta informação, e se era uma comparação com lingual, alinhadores, ortodôncia fija convencional e ortodôncia fija self-ligate, né, autoligado. E com respeito à comodidade. Vocês não vão crer nisso, não é verdade? Mira, aqui não sei se você vê bem, esta linha de adaptação, ou seja, de menos problemas com respeito à incomodidade, está com lingual. A adaptação dos pacientes com lingual foi muito melhor com respeito aos outros aparatos, incluindo os alinhadores. Por incrível que pareça, não estou de acordo. Sou ortodoncista lingual há 20 anos e não estou de acordo na prática com isto. Claro que lhe demonstro que se encontrou que os pacientes de ortodôncia lingual descreveram níveis mais baixos de dolor em todos os pontos de tempo analisados. Bueno, doutor, pero isso não tem sentido comum. Sei, ok, estou de acordo. Em la prática, em minha opinião personal, a adaptação inicial com a ortodôncia lingual, realmente, em los primeiros dias, é algo pior em comparação com os alinhadores de brackets convencionais. Pero, incrivelmente, contra o sentido comum, depois dos primeiros dias, os pacientes se sentem totalmente cômodos, em um nível similar ou melhor em comparação com os aparatos convencionais. Isso é normal. Isso é o que passa na clínica, na vida clínica. Não sei se vamos escutar, esse é um testemunho de uma paciente mexicana que foi tratada em nossa clínica. Não sei se... Não temos o áudio. Aqui existe um testemunho explicando a adaptação e tudo mais, porque a paciente... A paciente habla em espanhol, perfeito, então me gostaria que escutem, mas não vai funcionar. Não há problema, seguimos. Bueno, outro mito. A técnica é extremamente complexa. Doutores, complexa era em 1980. Nós outros, com essa tecnologia que temos hoje em dia, não sei. Muitos doutores estão muito encantados com os avanços em alinhadores, pero poucos sabem que a ortodôncia fija ha evolucionado muito com a difusão do CAD/CAM. Então, claro que estamos enfocados em los alinhadores porque são buenos, porque funcionam, em determinados casos são especialmente fundamentais para o crescimento profissional. Pero a ortodôncia fija, de modo geral, ha evolucionado extremamente. E os doutores não se dão conta disso, porque estão tão enfocados em uma técnica, muitas vezes. Agora, o que necessito para aprender a ortodôncia lingual? Para agregar a ortodôncia lingual à minha clínica? Basicamente, o mais importante, vocês necessitam, primeira coisa, compreender o processo sementário indireto. Por vestibular, devem começar com a ortodôncia vestibular, sementar nos brackets indiretamente. Estão acostumados com isso? Não sei como estão vocês. Pegam os brackets de maneira direta, a los dentes, ou lo hacen de maneira indireta? Tem em prática ou não? De maneira direta, na maioria. Creio que mais de 90%. Para aprender a ortodôncia lingual, como hacemos todos pegar o sementado de maneira indireta, este processo de sementado deve ser conhecido por ortodôncia convencional, porque vocês dominam bem a ortodôncia convencional, não é verdade? Necessito entender biomecânica, porque a biomecânica é diferente. Por exemplo, num caso como este, em distalização necessária, sepam que é super fácil fazê-la com a ortodôncia lingual, não é complicado. Sin embargo, é necessário conhecer a biomecânica, sair da zona de conforto, colocar os mini implantes de maneira correta, conhecer os arcos, e assim lograr este movimento em poucos meses, e de maneira muito exata, não existe erro. Aqui estamos em nosso... Este é um caso recente. Esse caso foi tratado em 11 meses.
E havia uma maloclusão de classe 2 praticamente de 100%. Poucos sabem que a ortodôncia lingual, em casos assim extremamente complexos de mordida aberta, existe um efeito que se chama lingual fencing effect. Cerrar mordida por ortodôncia lingual é muito fácil. É praticamente rugar com os dentes. Por quê? Existe esse efeito imediato logo do posicionamento dos bractes nos dentes anteriores. Um efeito de retração da língua e uma ação aislada dos lábios sobre os dentes anteriores, traindo os dentes hacia a lingual e assim cerrando a mordida, sem que haja esforços adicionais. Então, este caso, por exemplo, que começou desta maneira, de uma senhora que traía um quadro extremamente grave de maloclusão, ha sido tratado de maneira excepcional com ortodôncia lingual e finalizada com alinhadores. Para dar os movimentos finais e lograrmos essa alinhação, hecha por alinhadores, ao final do tratamento. Eu vou explicar-lhes um pouco mais. Poucos sabem que o manejo de mordidas profundas de ortodôncia lingual não é complicado em condições ideais. Por exemplo, a ortodôncia convencional se introduz com forças por vestibular. O que passa com os dentes? Uma tendência à vestibularização, não é verdade? A linha de ação de força tem uma distância hasta o centro de resistência. Por ortodôncia lingual, os brackets estão postos praticamente por arriba do centro de resistência dos dentes. Ou seja, todo o movimento de intrusão irá intruir o dente quando os dentes estão nesta posição. Isto é biomecânica, vocês sabem muito bem. Se introduz com um arco de secção flexível, aí, um necktie neste dente, vou produzir a alinhação dos dentes e a intrusão dos dentes inferiores de maneira muito efetiva. Ademais, existe um outro efeito que se chama bite opening effect, não vou aqui alargar-me neste assunto, mas esse aqui me encanta, poderia comentar-lhes com respeito a isso, mais que, sei lá, 2, 3 horas, porque isso introduz forças intrusivas em los dentes anteriores, superiores e inferiores. Assim tratamos casos de mordida profunda sem que haja necessidade ou indicação de forças adicionais. Como a ortodôncia convencional, vocês têm que intruir os incisivos, por exemplo. Não sei se fazem isso de maneira rutinária, mas têm que introduzir um arco de intrusão. Generalmente, sim, ou dobleces verticais de várias maneiras. Em ortodôncia lingual não passa nada, doutores. Pongo os bractes e de maneira efetiva os dentes intrudem, porque eu tenho contactos de los dentes com os bractes, aí está previsto. E este movimento é um dos piores com ortodôncia lingual, quando os dentes se encontram muito verticalizados. Isso é complicado de fazer, porque existe uma força, um momento de força que traz uma tendência à lingualização. E aí, os dentes têm uma tendência à lingualização, por isso, os doutores têm que conhecer recursos adicionais para vestibularizar os dentes. Não vou explicar em detalhes isso, porque não vale a pena neste momento. Mas demanda aqui um conhecimento um pouco mais avançado. Entenderam? Debilidade da técnica. Como a ortodôncia convencional, quando os dentes estão muito vestibularizados, intruir estes dentes é complicado, não é verdade? Existe uma tendência à vestibularização. Quando estamos com ortodôncia convencional. Bueno, isso aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque é um pouco mais complicado explicar-lhes aí. A ver. Em la prática, como funciona a técnica lingual? Ou aparatos fijos em geral? Sabemos que os aparatos fijos proporcionam o controle tridimensional. Se dê conta disto, por favor, atenção. Necessário para movimentos mais complexos, não é verdade assim? Todos sabemos disso. Como rotações, apinhamentos, correções reitares maiores, correções verticais e expansões. São muito bem realizadas com aparatos fijos. Pero, de alguma maneira, estes aparatos parecem não sintonizar com o contexto atual da especialidade, principalmente para indicar-os em casos que demandam movimentos ortodônticos menores. Estão de acordo ou não? Por que passa isto? Veja, o que está passando com nossa profissão? Primeiro, os aparatos fijos parecem não sintonizar porque existe uma alta exigência do paciente com respeito ao tempo, ao custo, à comodidade dos aparatos e com respeito à estética. Ok. E mais,
hoje em dia, pós-pandêmico, os pacientes não querem ir à clínica, não sei se han percebido isto. Necessidade de visitas à clínica para ativações periódicas. Todos os meses os pacientes têm que ir à clínica para ativar um aparato, por vestibular ou que seja por lingual. Com alinhadores não passa, não é mesmo? Influência das redes sociais. Estamos em um mundo informado por influenciadores. Não sei se a palavra é igual em espanhol. E há doutores que estão fanáticos com os alinhadores, assim, a ponto que se colocam nesta maneira, assim, nas redes sociais. E os pacientes estão assistindo, estão contemplando esse tipo de atitude. É, de certa maneira, divertido, na verdade. Bueno, seguimos. Uma verdade que não se encontra na literatura. Lograr pequenos movimentos com aparatos fios pode ser um desafio. Ou vocês não têm a experiência quando começaram um caso de uma maloclusão de classe 1. Começa o tratamento, colocam os brackets e estão percebendo que os dentes posteriores que se encontravam intercuspidados perfeitamente estão cada vez mais afastados e a maloclusão, da oclusão inicial, que era perfeita, se converte em uma maloclusão que necessita elásticos verticais, aí tratamentos mais largo e tudo mais. Todos passaram por isto. Bueno, por quê? Por isto. Lograr pequenos movimentos com aparatos fios pode ser um desafio. Imagine este caso. E deixa-me regressar. Caso fácil. Caso muito fácil. Mordida profunda dos dentes verticalizados. A paciente queria expandir a arcada, no setor posterior, e a correção do torque anterior dos dentes. Colocamos lingual, aí progredimos o tratamento e vocês podem perceber nossa dificuldade com a quantidade de dobleces em cada arco. Não vale a pena, doutores. Fazer ortodôncia fija para estes pequenos movimentos não é inteligente, desculpa. Não funciona mais como era antigamente. Ou seja, logramos aí um pequeno movimento como se fosse um grande desafio. Em nosso livro temos casos com pequenos movimentos. Não los recomendo que hagam desta maneira para cerrar um espaço aqui. Todos estes aparatos, hacemos isto de maneira muito sencilla com os alinhadores. Esse é um trabalho praticamente obrigatório para que tenham uma ideia que hicieron uma análise comparativa da inclinação da superfície dental dos pacientes tratados com aparatos convencionais. E comparavam estas prescrições pré-ajustadas com a posição final dos dentes de casos super bem tratados, casos maravilhosos. Foi demonstrado que nenhuma das inclinações analisadas, os resultados coincidiram completamente com as estabelecidas em cada prescrição. É dizer, se vocês terminam bem seus casos com aparatos pré-ajustáveis, é porque vocês estão individualizando. A prescrição não vai garantizar nada. Em outras palavras, os melhores aparatos que existem são individualizados, seja por manos ou seja por la computadora. Suponga este caso, é fácil, não é? Esse caso é simples. Tenho que cerrar os espaços, é uma maloclusão pequena de classe 3, e aí poderia, em um congresso, demonstrar as fotos iniciais, finais, alguma cosita mais, e dizer, caso, vai tranquilo, fácil, quedou bonito, não é verdade? Vocês não sabem, as fotografias não dizem. Passamos aqui por várias dificuldades, 20 meses de tratamento para cerrar estes espaços, descementados frequentes, o paciente comia de tudo, reposicionamento de brackets, dificuldade de alcançar arcos de maior diâmetro, doblez de individualização. Ou seja, querem isto, as suas pacientes, esse grau de dificuldade? Por supuesto que não. Aí chegaram os alinhadores para simplificar nossa vida. Caminho sem volta, não existe regresso. Chegaram e vão permanecer. Bueno, vamos colocá-los em sua posição. Por que os alinhadores são tão frequentes hoje em dia? Por esses 3 fatores. São populares, estão alcançando mais popularidade, em cada país é diferente, são eficientes de verdade e traem comodidade a nossos pacientes. Com ventajas primordiais. Veja,
Hicieron aqui uma pesquisa, uma investigação de brackets versus alinhadores, com respeito ao tempo de tratamento, não, satisfação do paciente durante o tratamento. Impactaram na vida dos pacientes, deterioro do bem-estar general em 36% dos pacientes com ortodôncia fija e 6% com respeito aos alinhadores. Algum pouco de inibição a la sonrisa para os alinhadores, com lingual não passa lo mesmo. Desculpa, este número é de los pacientes com ortodôncia fija e Invisalign um pouco menos. Pero é importante que tenham estas comodidades em sua rotina. Comodidade a los pacientes, intervalo mais largo entre consultas, entre as citas, e custo mais baixo, depende do sistema utilizado. Bueno, a los ortodoncistas existem grandes vantagens, que são tempo de tratamento. Sabe que tempo de tratamento, já fizeram várias investigações. Existem investigações que demonstram, por exemplo, um comparativo entre alinhadores e ortodôncia convencional. E chegaram à conclusão que havia menos meses de tratamento com ortodôncia em alinhadores com respeito à ortodôncia convencional. Isto em 2014. A nós outros, traz seguridade, ausência de urgências, tempo de cirurgia mais curto, menor tempo de tratamento para casos mais simples, eu vou comentar com respeito a isto, intervalos entre as citas mais largos. E imagine este caso em sua clínica. Se vocês não têm ortodôncia digital, sepam que o que passou com esta paciente? Na cita de remoção do aparato fijo, me faltava aqui alinhar este dente e me faltava uma cosita mais de detalhes. Bem, bueno, a paciente saiu da clínica, porque eu estou comprando eles vão me regalar-me com um scanner. Eu estou seguro que sim. Bueno, a paciente saiu da minha clínica, foi ao centro de documentação e tivemos assim a oportunidade de fazer um escaneio, pero imediato esse escaneio, a paciente vê o que passou. O paciente se mudou a outra cidade exatamente antes de que tivéssemos a oportunidade de instalar o dispositivo de contenção. E a paciente antes, inicialmente, traía um apinhamento gigante. Uma semana depois, a paciente me enviou essa fotografia. Quase chorei. Me di conta de que meus dentes se moveram, doutor. Que hago agora? Chora? Não. Com a tecnologia digital ou teleortodôncia, simplesmente hago o seguinte. Escaneio, convierto um setup virtual, envio a la paciente os alinhadores, em 30 dias a paciente volvió com os dentes simplesmente alinhados. Porque é fácil. Imagine ustedes se não tenho essa ferramenta em minha consulta, em minha clínica. 30 dias a paciente regressou, aí le coloquei a contenção fija, ufa, terminou. Listo. O que chamam de teleortodôncia. Doutores, como podemos viver sem isto? Não há como. Não há como. É necessário conhecer suas limitações para a toma de decisões terapêuticas. Hablamos o mesmo linguagem. Os doutores que estão aqui estão muito enfocados em la eficiência dos aparatos. Eles sabem muito bem de isto. Os que fazem ortodôncia general, sabem dos doutores experientes que, principalmente porque temos essas referências, trabalhos de revisão sistemática, meta-análise e estudos retrospectivos, eu vou apresentar-lhes alguma cosita, em los últimos 5 anos, trazem a seguinte informação. Primeiro, caiu na falta de evidência para respaldar o tratamento de maloclusões complexas com alinhadores. O que são maloclusões complexas? Ou cruzamento de mordidas gigantes, apinhamento em cima de 8 ou 10 milímetros. Não estou dizendo que é impossível tratá-los com alinhadores, estou dizendo que é mais complexo. E estão muito por debaixo da evidência científica de alto nível. Vamos ver outro. A duração mais curta de tratamento e o tempo de decisão em casos sensíveis e moderados são as únicas vantagens sobre os sistemas convencionais. Ou seja, estes são os casos indicados, segundo a literatura, para tratá-los com alinhadores. É possível que a maioria dos movimentos dentários não sejam o suficiente predicíveis para realizar-se com um só jogo de alinhadores. Isto é um hecho. Estamos comentando com respeito a isso. É muito raro um paciente terminar com um jogo de alinhadores solo.
É normal isso, doutores. Tem que considerar o refinamento sempre de seus casos com alinhadores, apesar dos avanços tecnológicos. Aqui hicieron uma investigação com a marca. Os pacientes de Invisalign terminaram o tratamento mais rápido mais rápido que aqueles com aparatos fios, é verdade? Sí, pero, sin embargo, parece que Invisalign pode não ser tão eficaz como os fijos para lograr uma grande melhora na maloclusão, casos de maior complexidade. Por isso, entramos com lingual ortodôntica. Bueno, resultados resumindo a história toda aqui. Primeira coisa, com respeito ao tempo de tratamento, é mais rápido ou não é mais rápido? O que pensam vocês? Mais rápido? Em todos os casos ou há exceções? Vamos. Está muito claro na literatura que sim, reduz o tempo de tratamento. Isso está comprovado cientificamente. Vocês podem reafirmar isto. Coma. Esta propriedade depende da complexidade do caso. Cuidado. Eu já vou explicar quais são os casos de maior complexidade. Vocês vai quedar um pouco mais claro esta ideia. Não há evidência que apoie a ideia de reduzir o tempo de tratamento para os casos mais complexos. Eficiência. O que entendo por eficiência? Seguridade de um bom resultado, validez do aparato. Existe, segundo a literatura, isso tenho aqui nossas observações, maior possibilidade de recidivas em tratamentos com alinhadores. Pero cuidado. Falta evidências para respaldar sua eficiência, principalmente para os casos mais complexos, comparando-los com ortodôncia fija. Sin embargo, entendam que nós outros não necessitamos utilizar só alinhadores em nossos casos. Existem recursos adicionais. Entenderam? Você pode utilizar recursos adicionais como enclave esquelético, sobrecorreções, refinamentos. Isto é ortodôncia. Não estamos utilizando somente uma ferramenta. Utilizamos todas. E previsibilidade. Entendo como previsibilidade, o que passa na pantalla da computadora é o mesmo que passa em seus pacientes. Para a ortodôncia com alinhadores, entendam o que é isto. Estou vendo tudo igual. Está mandando, acabou o tempo, nosso tempo? Não? Mas eu continuo aqui. Previsibilidade. Então, previsibilidade é o que está na computadora, passa o mesmo com nossos pacientes. O que pensam vocês? Exatamente o que está. Quantos por cento irá passar em realidade com seus pacientes? Mais que 50% ou menos que 50%? O que creem vocês? Mais que 50%? Não sabe. Essa era uma pergunta que sim, eu tinha uma curiosidade. A resposta clínica é deficiente em relação à simulação da configuração virtual. Cerca de 50% de lo que está em la computadora. Pero, cuidado, os resultados observados nas configurações virtuais devem ver-se como um mecanismo dinâmico de força. Não sei se comentaram isto com os colegas. O que está passando nessa etapa virtual é um mecanismo de força que não é necessariamente o que vai a ser o resultado final de seu paciente. Ou seja, e existe uma tendência, a mim me passou isto, em los primeiros casos, sim, me encantava com quem estava na pantalla e ele dizia, eu vou terminar este caso assim, porque está escrito aqui, estou vendo isto. Existe uma tendência a isso, mas com a prática, está escrito que a resposta é mais ou menos 50% de lo que está em la computadora. E isto não é malo, isto é, vocês devem saber porque são ortodoncistas. Veja, por essa razão se recomendam as sobrecorreções e os refinamentos. Então, se vocês têm esta informação, vão agregar
Sobre correções, por exemplo, quando tem um canino muito rotado, quando tem dentes extruídos, vou instruí-los mais, e os chicos estão espertos nisso, sabem muito bem como fornecer essas informações a vocês, quando não têm experiência, que é normal. É normal nos primeiros casos. Então, trago-lhes aí uma reflexão, não sei quanto tempo. Estão cansados? Trago-lhes aí uma reflexão adicional. Mira isto aqui está publicado, é público, está na internet, então é público, eu posso descer e explicar-lhes. Isto está na galeria de Invisalign. Vocês podem perceber como me gusta Invisalign, não é verdade? Como me encanta, odeio. Bem, os casos complexos generam uma grande quantidade de alinhadores, isso sabemos, não é verdade? Veja este quadro que aqui se encontra. Número de alinhadores em la maxila, 92 e mandíbula 55. Quanto tempo de tratamento? 46 meses. Creem vocês que existe algum paciente neste mundo que vá suportar 46 meses de tratamento com ortodôncia removível? De maneira impecável, perfeita, que vai utilizar 25 horas por dia cada aparato. E nestes casos, a perda de tracking ou de encargue de los aparatos será inevitável a lo largo da sequência de tratamento, não é verdade? Isto é verdade. Bueno, o que prolonga o tratamento, generando numerosos refinamentos, sobrecargando assim, por fim, a capacidade do paciente para colaborar no tratamento. Está definido isto. Então, pense o seguinte. Bueno, a mim me encantam os alinhadores. Eu vejo casos maravilhosos na internet, em congressos. Ok, estou de acordo. Funcionam perfeitamente bem. Sim, me encanta também. Pero tenho sempre eu penso um pouco adelante. Veja, não estão os alinhadores, então, a resposta é essa. A pergunta é essa, ideal. Não estão os alinhadores indicados para os casos mais complexos? Como contestariam isto hoje em dia vocês? Se os pacientes lhes perguntam isso. O paciente chega com uma oclusão terrível. Estão indicados os alinhadores para meu caso, doutoras? O que vão contestar? Não existe resposta fácil, porque, em realidade, existe a possibilidade de tratá-los, sim, com alinhadores. Sim, existe. Pero, existe na história algo muito similar com respeito a nossa profissão. O tratamento de alinhadores em casos complexos tem uma similitude na história da ortodôncia. Veja isto. Isto com respeito à ortodôncia lingual. Este senhor, nos anos 2000, tratava estes casos extremamente complexos, um francês, Didier Filion, tratava de maneira muito artesanal e de maneira de excelência de finalização. Estão vendo isto? Imagine os terem no ano 2000 tratamentos feitos por lingual desta maneira. Hoje em dia, existe outro senhor, ou mais jovem, se chama Kinja Rima, que eu admiro muito, que trata casos de extrema complexidade, puramente com alinhadores. Então, que lhes digo? Ao final, os dois são excepcionais em suas técnicas, pero cada um em sua época. E nós outros, veja, estes casos de extrema complexidade. Estes pacientes têm uma disciplina japonesa excepcional para suportar tratamentos muito largos com excelência. A América Latina é tudo igual. Depois de mais ou menos quanto tempo, doutores? Qual é a experiência em Chile? Quanto tempo suporta um paciente assim de maneira impecável, perfeita, com alinhadores? O que pensa? Depende. Sim. 10, os mais dedicados 10 meses, 11 meses, ou um ano, aí os pacientes começam. Provem vocês a utilizar um alinhador durante 12 meses. Cambiá-lo uma vez por semana, por 12 meses, de maneira muito perfeita, como dizemos em Brasil, religiosa. É muito complicado. O tratamento de casos complexos, feitos com excelência, mediante alinhadores, solo alinhadores, é algo que consegue poucos profissionais e poucos pacientes suportam essa situação. Então,
Isto é fundamental. Volvemos a los princípios da ortodôncia, que são, em realidade, são poucos. Quais são os princípios fundamentais? Primeiro, diagnóstico é soberano. Não vou tratar um paciente com aparato sem que haja um diagnóstico perfeito. Este diagnóstico deve ser perfeito. Não tem debilidade, não tem falhas. Os aparatos têm, mas o diagnóstico segue sendo soberano. Os aparatos são só ferramentas para lograr um objetivo. Têm fortalezas e debilidades, todos, sem exceção. Melhorar um caso, alinhar os dentes um pouquinho, fazer uma correção, mais ou menos, não é o mesmo que tratar uma maloclusão com excelência. E o risco de recidiva é muito grande se não sigo este princípio. Os aparatos removíveis são excepcionais com respeito à comodidade, mas sempre terão uma importante desventaja, colaboração do paciente. Por lo tanto, finalmente, alinhadores são indudablemente mais convenientes que os aparatos fijos, não é verdade? Isso não há dúvida. Pero suas debilidades devem estar bem estabelecidas para que o clínico os utilize com o mínimo de complicações. Ok? De acordo com isto? Chegamos, por lo tanto, a um contexto em que os pacientes, nós outros e os pacientes, preferem alinhadores. Isto está escrito. É um hecho. Pero alinhadores não oferecem segurança para aplicá-los em todas as situações clínicas. Então, vamos, a partir deste momento, pensar em situações, em salidas para as situações clínicas que são complexas a los alinhadores. Eu vou apresentar-lhes uma proposta, que é a ortodôncia lingual digital, por seus requisitos estéticos e biomecânicos. Antes que... Que hora? Foi até as 8, né? 15 minutos. Estão tendo hambre? Bem, estou aqui como se fosse uma conversa, né? Não é uma classe assim. Bueno, quero demonstrar-lhes um pouquinho desta fase analógica. O que é essa fase analógica? Hecho em manos, ok? Passamos por isso durante mais de 10 anos. Então, vou trazer-lhes alguns exemplos. Como funcionava a fase analógica, e entendo que os autores não queriam a ortodôncia lingual antigamente. A fase de laboratórios era realizada em los modelos, geralmente sem setups, pero isto aqui demandava um pouco mais de habilidade. As discrepâncias linguais eram compensadas por dobleces hecho a manos em los arcos. Eu ensinei ortodôncia lingual mais de 15 anos, desta maneira, mais ou menos 15 anos, e creio que, não, estou seguro que mais ou menos 10% dos doutores demandavam esses dobleces com excelência. Na maioria dos colegas, de verdade, não tinham habilidade para dobrar os arcos com esta eficiência. A fase de laboratório era simples, isso era uma ventaja. Bueno, a fase clínica exigia maior habilidade manual para realizar dobleces de primeira ordem, segunda ordem, entre os pequenos espaços que havia entre os brackets. Esses dobleces que cá estão. Querem ustedes hacerlo ou não? Não, por supuesto que não querem. Estou seguro que não. Tratamos casos de extrema complexidade. Vê este caso que interessante. Vê, durante 15 anos, assim é como tratamos a cientos de pacientes. Técnica BBS, finalizando em 2016. Esta jovem, deixa-me passar isto. Esta jovem chegou nesta clínica com a sorrisa gengival, sobremordida, um pouco de classe 2. Com respeito à maloclusão sagittal, não havia grandes problemas. Verticalmente, sim. Então, necessitava intruir os dentes anteriores da paciente. Não queria cirurgia de maneira nenhuma. Cirurgia ortognática. Vão perceber que a paciente operou lá nariz. Bueno, seguimos. Inicial, radiografia, sobremordida, laboratório. Chamamos de fase transitória lingual. Vou demonstrar mais ao final que logramos. Inicial, fase transitória lingual. E aí vamos seguindo a biomecânica. Colocamos mini implantes. Não estão aqui, não. Por enquanto não.
Cementamos os brackets inferiores em el paciente, aí está. Segmento do tratamento. Sim, colocamos um mini implante aqui, começamos a distalização. Aqui já estava muito melhor, a sobremordida. E aí seguimos, está com o aparato aqui, tem o aparato fijo. Aí está, por lingual, 2 mini implantes. Está indo os dentes hacia distal, a paciente operou o nariz. E aí está o resultado em el perfil. Eu quero demonstrar-lhes a sonrisa que ha cambiado. Veja, que cambiou com a intrusão da maxila pelos dentes anteriores. Hecha com ortodôncia fija sem que haja a introdução de cirurgia nenhuma. E o mais interessante, ver que passaram, deixa-me ver aqui, aí está, com os incisivos, a eficiência da intrusão de ortodôncia lingual. É incrível, doutores, é incrível. Então, esse tipo de aparato é bueno? Para este caso foi perfeito. Hoje em dia, com tudo que conhecemos, sabemos, e vou explicar-lhes um pouco com respeito a isso, em que caso devo introduzir alinhadores, em que caso devo introduzir ortodôncia fija. Esta é a ortodôncia. E há casos que mesclamos os dois. Ortodôncia fija com ortodôncia lingual, ortodôncia fija vestibular com ortodôncia hecha com alinhadores. Essa é a ortodôncia híbrida. Futuro, doutores. Ortodôncia híbrida, mesclamos tudo. Então, resultado final, inicial e final. Este caso foi incrível, 2017. O paciente chegou com esta condição inicial em nossa clínica, com um distrator aqui na maxila, a ser encaminhado para a preparação de ortodôncia depois da distração para cirurgia, distração del paladar. Chegou assim, em nossa clínica, inicial. E o paciente queria ortodôncia invisível. Querem tratar assim, com esses necroses, aqui, este dente havia uma necrose, porque esses tornillos estavam encravados em la raiz, dañando a raiz de los dientes, como disse ustedes, e o paciente com este aspecto inicial, e eu vou passar, esse caso de extrema complexidade, este aqui, não existe caso mais complicado, eu vou passar um pouco mais rápido. E aí, provisório entre os dentes, lo hacemos aí, toda a mecânica é o mesmo que a ortodôncia convencional, alinhação e nivelação inicial, controle de torque. Introduzimos mini implantes para produzir a descompensação dentária, para encaminhar esse paciente à cirurgia. 5 meses de tratamento já estava um pouco mais bonito, pelo menos da sonrisa. E aí, descompensando o paciente, veja, o paciente era classe 3, claro, vou encaminhar para a cirurgia, final de descompensação, overjet negativo, e aí seguimos pré-quirúrgico, cirurgia ortognática, maxila, mandíbula e mentão, e aí vamos, mas aqui estão vistas as necroses, este dente também se foi, a vitalidade pulpar, e aí seguimos a finalização com ortodôncia fija, ortodôncia lingual, hecha um pouco por vestibular, utilizamos da biomecânica vestibular, se necessário, e aí seguimos com esse tratamento. Claro, um caso mais complicado. Temos aqui este problema lá em la raiz. Não foi um efeito, essa reabsorção não é efeito do aparato, havia uma lesão, que não se vê tão bem aqui nesta imagem. Bueno, seguimos. Aí está o resultado final. Claro que é muito complicado. Tudo para explicar-lhes que é possível tratar casos de maior complexidade como a ortodôncia convencional, hecha de maneira invisível, inicial e final, inicial e final. Exame de quê? É super complicado, não é verdade? Então, em realidade, que lhes digo, que esta ortodôncia hecha em manos não está mais compatível com os dias de hoje. É bonita, esta ortodôncia que acabo de apresentar-lhes é magnífica, na verdade, mas não é compatível. Eu não tenho tempo, não tenho paciência para dobrar tanto os arcos, eu quero utilizar mais uma tecnologia, uma coisa mais simples, mais rápida, e agregar o que existe de melhor para nossos pacientes.
E o que passou com a ortodôncia lingual? Era necessário reinventar-se nos anos 2014. Se acorda com respeito ao interesse? 2014, a caída da ortodôncia lingual, porque havia um tsunami chegando. Que era esse tsunami? Alinhadores. Ou seja, o que passou? Havia problemas práticos com respeito a isso. Eu não quero entrar em detalhes, porque não vale a pena neste momento. Não sei que eu estou um pouco preocupado com se eles têm hambre. Estão dormindo daqui a pouco. Bueno. Em la prática, era muito complicado alcançar os arcos mais rígidos com os sistemas de autoligado linguales. Ou seja, em resumo, os clipes não se gravam. Existe um contexto para explicar-lhes isto. Por exemplo, o clipe se abria durante o tratamento e o dente se deslocava hacia fora, por exemplo, hacia vestibular. Isto era terrível, porque por lingual não temos a interferência visual que temos com a ortodôncia convencional. Ou seja, os pacientes estão observando tudo o que passa com seus dentes. Não se pode abrir os espaços, diastemas. Que mais? Se existem erros de posicionamento de brackets, os pacientes vão perceber rapidamente. Então é um contexto um pouco mais complicado com respeito a isto. Estes brackets, que são buenos em los anos 2007 até 2015, mais ou menos, eram os melhores. Pero havia problemas práticos. Aqui se abriu o clipe e aí se foram. Dificuldades de inserção de ligaduras. Os brackets eram tão pequenos, 1,7 milímetros de espessor, que não se colocavam as ligaduras elásticas, por exemplo, cadenitas aqui, porque não havia espaço, era muito complicado hacerlos em boca. Então, eu escutava em los congressos o seguinte: doutor, a ortodôncia lingual é muito bonita, mas é muito complexa, não hacen isto, não vão lograr bons resultados. Indico a ortodôncia lingual, sim, para os casos mais sencillos. Aqui existe um equívoco gigante. Porque para os casos mais sencillos, existem os alinhadores. Para que eu vou tratar com ortodôncia lingual? Não há contexto, não existe senso comum para tratar casos de baixa complexidade com aparatos fijos, em geral, incluso os vestibulares. Alcançamos a fase digital 2017, a partir de 2017. Bueno, creio que paramos por acá. Amanhã les explico a fase digital. Desculpe, el portuñol mañana é pior, porque el domingo meu espanhol é pior aún. Então, les digo que el domingo não quero hablar espanhol, porque mais cansado. Não, é broma. Eu tenho um esforço muito grande de falar, eu penso muito mais quando estou tentando falar espanhol. É muito mais complicado para mim, mas eu gosto, tento e vou fazer o esforço de fazê-los entender bem, ok? Se eu falar em português muito rápido, vocês não vão entender nada, eu acho. Né? Ok? Então, vamos acenar? Você? Quero que conozcam minha família, sim, vocês são, de certa maneira, nossa família a partir de agora, queiram ou não queiram, porque nós outros estamos em um mesmo objetivo. Quero que alcancem a excelência com os chicos, a ajuda de los chicos que entendem tudo de tecnologia. Eu entendo pouquito solo, pero tenho uma grande experiência clínica. Sou clínico, por isso pelo branco, por isso cansado. Pero me encanta a ortodôncia de maneira general, tudo com respeito à ortodôncia, ok? E quero explicar-lhes, se possível, um pouquinho mais. Amanhã começamos às 8h30. Às 8. Lo mais temprano possível. Graças.